Então, ótimo. Boa noite mais uma vez. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o extra focus e córneas irregulares. Eu tentei trazer um resumo bem completo sobre o dispositivo, as principais indicações, alguns estudos científicos, mas o que ficar faltando aí depois os chefes trazem para a gente também para ficar uma discussão bem completa. Então, aqui, para quem não conhece, esse é o extra focus, esse dispositivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele foi desenvolvido pelo oftalmologista mineiro, que é o Dr. Cláudio Cansado Trindade, e ele estudou, depois de estudar muito sobre a correlação entre o tamanho pupilar e o impacto das aberrações ópticas em córneas com astigmatismos irregulares. Então, a partir disso, eles desenvolveram esse implante intraocular, que na verdade é melhor chamado de implante ou de diafragma estenopeico e não de lente, porque ele não tem nenhum poder refrativo. Ele é formado por esse material opaco, preto, com esse orifício central. Então, se não é uma lente, qual que é o mecanismo de ação? Ele funciona a partir do efeito estenopeico, que a gente bem conhece, que é exatamente o bloqueio dos raios de luz periféricos, permitindo apenas que os raios centrais atravessem esse pequeno orifício central e então cheguem e se concentrem na retina. E qual que é o benefício desse efeito? A gente tem dois principais benefícios, que são a redução das aberrações ópticas causadas pelas irregularidades corneanas, que a gente pode ver representado nessa imagem aqui do canto inferior direito, porque que a gente vê representado pelo tamanho pupilar, mas no caso do dispositivo é pelo orifício. Então, a gente vê uma pupila pequena, você tem pouca interferência ali das aberrações periféricas da córnea, e quando você tem uma pupila maior, ela permite a entrada dessas aberrações corneanas periféricas, interferindo, então, tanto na quantidade quanto na qualidade da imagem. E além da redução das aberrações, a gente tem também um aumento da profundidade de foco. E aqui a gente vê essa comparação, quanto menor o orifício, maior a profundidade de foco. Então, as características desse implante, ele é feito de acrílico hidrofóbico, ele é totalmente preto e opaco e bloqueia o espectro da luz visível. Mas é importante falar que ele permite a passagem da radiação infravermelha, que é aqui igual a gente está vendo nesse teste aqui à direita. E isso é importante porque senão ele não seria muito funcional, porque senão a gente não conseguiria, por exemplo, manter um acompanhamento, um exame da retina bem feito para os pacientes, por exemplo, que têm alguma patologia de retina. Então, ele permite essa avaliação com, por exemplo, alguns exames de OCT, permite capsulotomias também de lio, porque ele permite essa passagem da radiação infravermelha. E ele tem essa abertura central padrão de 1,3 milímetros. O formato é um formato côncavo convexo, exatamente para evitar que esse dispositivo toque na lio que está ali embaixo. Ele é posicionado idealmente no sulco ciliar, como um dispositivo piggyback, mas atualmente eu vou até trazer aqui para vocês um estudo que mostrou a segurança e a eficácia do implante também no saco capsular. E a vantagem do implante no saco seria uma maior precisão e uma maior estabilidade no posicionamento desse dispositivo. Mas, idealmente, lá no começo, ele foi desenvolvido para ser implantado somente no sulco. Ele apresenta essas ápticas arredondadas e polidas, e elas têm uma angulação anterior. Isso também é importante para que não tenham contato com a íris, para evitar aí alguma dispersão de pigmento, alguma uveíte, alguma coisa assim. O diâmetro total é de 13,5 milímetros, e isso é adequado para esse tipo de implante piggyback no sulco ciliar, e é indicado para pacientes pseudofásicos. A técnica cirúrgica é muito fácil para um paciente, para um médico que já está, um oftalmologista que já está habituado ali para fazer uma faco, então tecnicamente é razoavelmente tranquilo. E a incisão é de 2,2 milímetros e o orifício é centralizado com o reflexo de Purkinje. E quais são as indicações? A indicação principal são, então, pacientes pseudofásicos que tenham algum astigmatismo irregular, que esteja causando uma baixa acuidade visual importante e que esse astigmatismo seja secundário a ceratocone ou ceratotomia radial, transplante de córnea prévio, trauma corneano, alguma ectasia pós-LASIK, por exemplo, ou até uma ablação excêntrica com excimer laser. Aqui eu trouxe algumas imagens que mostram alguns exemplos, né? Pós-trauma, pós-transplante, penetrante, pós-RK. E aí, além dessa presença do astigmatismo irregular, secundário a alguma dessas alterações,
A melhor indicação para o implante do dispositivo é quando a gente tem essas alterações corneanas associadas a uma pupila de maior diâmetro e ou traumatizada. Porque quanto maior o diâmetro pupilar, maior a interferência dessas aberrações corneanas, como a gente já comentou. Então, idealmente, eles falam que pupilas a partir de 3 milímetros são mais bem indicadas, porque aí a gente vai ter um maior benefício desse implante estenopeio. Então, é importante que nesses pacientes em que tem a indicação do implante do dispositivo, a gente faça um bom exame das pupilas. E, com certeza, em condições mesópicas, né? Porque não adianta nada a gente fazer fora de condições mesópicas, porque o dia a dia daquele paciente vai ser em condições mesópicas. Então, para isso, é interessante também a gente testar antes de indicar a cirurgia, porque é muito fácil a gente fazer ali um teste com pinhole ou até o uso da pilocarpina, que a gente consegue ter mais ou menos uma noção de como que vai ser o resultado da intervenção cirúrgica naquele paciente, qual que vai ser o benefício que ele vai ganhar a partir daquela cirurgia. Existem algumas indicações secundárias, que são a melhora da visão, melhora da visão para perto em pacientes com LIOS monofocais, e também a redução de disfotopsias em pacientes com LIOS multifocais. Mas seriam essas indicações secundárias mesmo. Aqui eu trouxe 4 estudos que eu achei de maior relevância para a gente demonstrar aí tanto a segurança quanto a eficácia do uso da Extra Focus. Esse primeiro estudo de 2017, que foi feito pelo próprio Cláudio Trindade com uma equipe, e que eles mostraram a correlação, né, o uso do implante no sulco ciliar para os astigmatismos irregulares, para córneas com astigmatismos irregulares. Então, foi um estudo prospectivo, com 24 olhos, e esses valores são todos médias, tá? Então, foram pacientes com em média de 61 anos, que foram seguidos aí por 22 meses, e aí a gente tem aqui os valores pré e pós-operatório. Então, primeiro, o equivalente esférico foi de menos 0,82 para menos 0,5, a acuidade visual para longe, sem correção, foi de 20/200 para 20/50. A acuidade visual sem correção para perto, de J7 para J2. E a acuidade corrigida, de 20/60 para 20/40. E para perto corrigida, de J3 para J2. Então, a gente mostra aí que realmente teve um benefício importante. Esse outro estudo de 2020 mostrou o benefício, a segurança, na verdade, do implante no saco, igual eu tinha comentado, porque antes era só para o sulco ciliar, e aí agora ele também vem sendo colocado no saco capsular, que a gente teve também resultados positivos. Aqui foram 60 olhos estudados, com uma média de idade de 52 anos, que foram seguidos aí por 16 meses, e aí a gente teve uma importante mudança no equivalente esférico, de menos 7 para menos 0,6, a visão não corrigida para longe de 20/400 para 20/30, não corrigida para perto de J16 para J2, e a visão corrigida para longe de 20/70 para 20/25. Então, foi seguro também o implante no saco. Esse outro estudo mostrou também o benefício do implante bilateral, comparando o implante unilateral e o implante bilateral, e que foram resultados muito similares, né? A gente vê que aqui, em ambos os casos, a gente teve a visão para longe não corrigida de 20/250 para 20/40, visão para perto de J5 para J3, e a visão corrigida para longe aí de 20/60 para 20/30, 20/25, mais ou menos. E esse último aqui, mostrando o benefício do implante, do implante do dispositivo no sulco, em pacientes pseudofásicos com esse astigmatismo corneano irregular associado a um trauma iriano, e que também teve resultados muito positivos, como uma melhora importante da visão para longe, visão para perto, tanto não corrigida quanto corrigida. Eu assisti algumas aulas que eles mostram alguns casos clínicos em que foi feito o uso do Extra Focus, e eu quis trazer esse daqui para vocês, porque eu acho que faz mais sentido para a nossa temática de refrativo e ceratocone. Era um paciente de 43 anos, que tinha um ceratocone avançado e que já tinha sido submetido a múltiplas cirurgias prévias. Já tinha feito um transplante penetrante, já tinha feito a cirurgia de catarata, tinha feito até um PRK e o uso das incisões arqueadas. Mas ele ainda continuava insatisfeito porque ele ainda se mantinha dependente do uso de lente de contato rígida. Aqui tem a imagem da topografia, um astigmatismo relativamente baixo, né? 43 o K1 e 43,8 o K2, mas a gente vê que existem muitas irregularidades ali na periferia, principalmente da córnea. A visão sem correção era 20/80 e J5, e com essa refração de -1, -1,5 ao eixo de 10, chegava a 20/40.
mas dependente ainda de lente de contato. E aí, o interessante desse caso também é a questão da interferência do diâmetro pupilar, porque ali quando a gente vê aquela topografia, ela parece, sim, relativamente, o centro, né, ali, os 3 milímetros centrais estão relativamente bons. A questão são essas irregularidades mais periféricas. E aí a gente entende o porquê que elas estão interferindo tanto na visão desse paciente quando a gente vê o exame ao desligar a lâmpada de fenda. Porque geralmente a gente só examina os pacientes com a lâmpada acesa, e aí eles estão ali em miose. Então acaba que a gente não vê qual que é a realidade daquele tamanho pupilar. Então, nesse paciente, ao desligar a lâmpada de fenda e diminuir ali a intensidade, a gente vê que ele tem um diâmetro pupilar muito grande, o que explica exatamente o fato dele estar tendo tanta interferência dessas aberrações corneanas, que essa pupila muito grande permite que essas aberrações, convida essas aberrações a entrarem dentro do olho e interferirem mais na visão. Então, esse paciente foi um bom candidato para o implante do Extra Focus. Foi feito primeiro um teste com a pilocarpina, exatamente para ver qual seria o benefício, e aí, sem correção, ele já foi para uma visão de 20/30 e J2, somente após o teste da pilocarpina. Então, depois seguiu-se com o implante do Extra Focus e teve um resultado muito favorável. O paciente ficou independente do uso das lentes de contato. É claro que existem algumas complicações relacionadas à cirurgia e ao dispositivo, mas na maioria dos artigos que eu pude ler, eram complicações, assim, muitas vezes que não traziam um prejuízo para o paciente a ponto de ele preferir fazer o explante do dispositivo, por exemplo. Então, alguns deles faziam alguns questionários, assim, de satisfação, e a maioria dos pacientes, às vezes, relatavam um ou outro desconforto, mas ainda estavam satisfeitos e foi mantido o tratamento conservador na maioria dos casos. Mas as principais queixas eram de halos e glare persistentes, algumas queixas de floaters e miodopsias também, deslocamento do implante também já aconteceu, dificuldade visual em ambientes com pouca luz, exatamente por causa daquele orifício muito pequeno, restrição de campo visual também é outra possível complicação. Mas, como eu falei, a maior parte desses casos o tratamento foi conservador e foi necessário o reposicionamento ou até o explante do dispositivo. Mas aí a gente falou que a indicação é para os pacientes pseudofásicos, mas e os pacientes fásicos? Teria aí algum benefício do uso desse pinhole intraocular? Até existe uma LIO mesmo, né, com poder refrativo, que é uma LIO de peça única, de PMMA, de fabricação holandesa, que tem uma configuração que parece muito com a da LIO fáscica da Artisan, tem um suporte iriano e que tem esse orifício estenopeico central. Então, existe essa LIO, mas o único trabalho que foi publicado com o uso dessa LIO foi um trabalho em paciente pseudofásico, apesar de defender o uso para pacientes fásicos. Então, assim, até que ponto isso é confiável? E aí, pensando qual seria a viabilidade, né, do uso dessas LIOs para pacientes para pacientes fásicos, a gente pensa que talvez teria um prejuízo estético grande, principalmente pacientes com íris clara, e teria a limitação de ser uma LIO de PMMA com uma incisão corneana muito grande. Além disso, a gente sabe que o efeito estenopeico ele é mais efetivo em olhos que são próximos à emetropia. Então, os olhos em questão que a gente está falando aqui, pacientes com ceratocone, né, pós-RK e tudo mais, são olhos que têm um erro refracional esférico importante. Então, paciente ceratocone com uma miopia importante, pós-RK, uma hipermetropia progressiva. Então, talvez não teria um benefício tão grande o implante da Extra Focus sem a realização da cirurgia de catarata associada. Então, o mais interessante realmente é essa combinação desses procedimentos. A cirurgia, eu vi que pode ser no mesmo ato cirúrgico, mas pode ser em momentos diferentes também. Então, com isso, a gente pode concluir que a cirurgia para o implante do Extra Focus é uma cirurgia segura, eficaz e é previsível e reversível. Então, tudo isso é muito favorável. Permite a reabilitação visual de pacientes com irregularidades corneanas importantes, muitos deles já submetidos a intervenções cirúrgicas prévias e até dependentes de uso de lente de contato. Então, às vezes, pacientes com ceratocone também que já fizeram crosslinking, que já colocaram anel intraestromal, eles também podem ser submetidos a essa técnica. É importante porque tem um potencial de melhora da visão tanto para longe quanto para perto, mas a gente tem sempre que lembrar que é uma técnica relativamente recente, né? Foi estudada ainda com amostras muito pequenas, num tempo de acompanhamento de segmento ainda muito curto, então a gente ainda precisa de estudos mais robustos, a gente ainda precisa aí
de um acompanhamento mais a longo prazo para a gente conseguir tirar conclusões mais certeiras. Mas, a princípio, assim, até então, tem sido uma técnica muito utilizada, muito segura e eficaz. Acho que era isso, então. Perfeito, Juliana. Muito boa a sua apresentação. Pode fechar aí seus slides, por favor. E, na realidade, a lente Extra Fox é uma lente que a gente tem muito carinho por ela. Primeiro, que essa lente ela foi projetada por um ex-residente da Clínica de Olhos da Santa Casa. Então, o- o- os dois filhos do Dr. Fernando Trindade, tanto o Cláudio quanto o Bruno, foram residentes nossos, e, na realidade, é o primeiro dispositivo óptico criado por um ex-aluno, um ex-residente nosso lá da Santa Casa, o que nos deixa com bastante orgulho e torcendo para que essa lente realmente seja uma lente bastante promissora nas suas indicações. Infelizmente, nós, cirurgiões brasileiros, temos experiência zero ainda com a lente extrafox, até porque essa lente ainda não está liberada para uso na nossa prática diária. É uma lente que já foi liberada lá para uso na Europa, mas infelizmente ela não está disponível para nós ainda. A boa notícia é que a Medifax prometeu que até o final do ano, ou no começo do primeiro trimestre de 2024, que é quem está confeccionando a lente, essa lente já estará disponível aí para uso nosso. Então, a gente espera que essa lente seja realmente bastante interessante para pacientes com córneas aberradas e que realmente podem se beneficiar desse dispositivo ótico. Ok? Reinaldo, você quer comentar aí a respeito da apresentação da Juliana? Foi muito boa a sua apresentação, Vini. Realmente é isso. É uma lente que o objetivo dessa lente realmente é para situações praticamente insolúveis. Pacientes com córneas muito aberradas, seja qual a causa for, né? Agora, essa lente tem algumas limitações, que eu poderia citar duas importantes. Primeiro, paciente que está em controle de glaucoma. Essa lente vai dificultar muito o acompanhamento através de campo visual. Isso é uma limitação. Outra limitação são os pacientes já portadores de retinopatias que necessitam fazer avaliações frequentes, com indicações de laser, pacientes muitas vezes automíopes que podem necessitar também de tratamento de periferia e que, apesar dela ser, é, vamos dizer, a gente consegue ver o fundo do olho com infravermelho. Isso para algumas tecnologias, isso funciona, mas no dia a dia, para você fazer uma fotocoagulação, para você fazer um tratamento de uma retinopatia, isso pode ser um fator limitante, né? Isso é uma grande limitação. Por outro lado, tem pacientes, gente, que não tem solução. A solução ótica dele, a gente sabe que transplante muitas vezes também não é solução, que você faz o transplante e o paciente continua, às vezes, com uma córnea muito irregular. Então, é uma forma de você minimizar a limitação visual do paciente, lembrando que sempre você deve fazer uma biometria ótica e tentar calcular com a maior precisão possível uma lente. E essa lente deve ser implantada, seja tórica ou não, ela deve ser implantada previamente à lente pinhole, da extra focus. E pode ser feita no mesmo procedimento. Você implanta primeiro a lente no saco e, preferencialmente, coloca ela no sulco, porque ela foi feita para colocar no sulco. Então, agora estão colocando ela no saco, estão vendo a, a segurança, né? Mas muito boa a sua apresentação. Eu vou apresentar aqui alguns casos, vamos aproveitar que ainda está cedo. Vou Doutor aproveitar. Reinaldo, antes da gente Pois passar não. para os seus casos, Pois eu não. quero só Fique à comentar aqui um vontade. detalhe da sua observação. Eu achei a sua observação bastante interessante, bastante oportuna, que realmente é uma preocupação dos retinólogos com relação à realização de uma eventual panfotocoagulação e de uma eventual vitrectomia em pacientes com essa lente. E a boa notícia é o seguinte: há mais ou menos uns 40 dias atrás, o Cláudio foi convidado para fazer lá uma palestra lá em Divinópolis, lá na clínica do Alaí,
E o tema foi justamente essa lente extra focus. E ele comentou que tem, não vou citar nomes aqui, mas tem um colega nosso, retinólogo, cirurgião em São Paulo, que já conseguiu fazer uma vitrectomia via pasplana e uma fotocoagulação, um endolaser, com um paciente com uma lente extra focus, sem que fosse necessário remover a lente. Essa lente é uma lente de remoção bastante tranquila, se for necessário. Mas a boa notícia é que já existem lentes aí especiais e já existe tecnologia para eventualmente se realizar até uma eventual vitrectomia sem precisar remover a lente extra focus. Ok? Tá É, bom. Então é isso. eu queria fazer um comentário também, doutor Arnaldo. Claro, vai em frente, Ana. Justamente nessa aula que a gente foi em Você Divinópolis, na estava lá verdade. presente também, exato. E, Uhum. e você lembra que eles comentaram de fazer uma parte do diâmetro dessa lente mais transparente? Não colocar. Lembro. Então, eu acho que Uhum. isso também é uma forma de facilitar essa análise do fundo do olho, que já estava em fabricação, né? Essa nova. Isso. Ele comentou. E outra coisa também interessante, pegando um gancho aí na sua fala, é que a realização do exame de tomografia de coerência óptica, por ser um exame de luz, um exame que a gente muitas vezes consegue fazer com pupila pequena, a tomografia, tanto de mácula quanto de nervo óptico, ela pode ser realizada com a lente extrafoco sem nenhum tipo de complicação. Então, é uma lente que realmente promete, e na realidade, por exemplo, você teve um descolamento de retina lá, daqueles regmatogênicos realmente extensos, se for necessário, essa lente pode ser removida também no próprio ato cirúrgico, ou seja, no início da vitrectomia já remove a lente, faz a vitrectomia e 60, 90 dias depois pode reimplantar uma nova extrafoco sem problemas, ok? Bem lembrado, Ana. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí para a doutora Juliana? A hora é agora. Então vamos lá, Reinaldo, vamos em frente, então. Apareceu aí? Ó? Apareceu? Perfeito, Reinaldo, vamos em frente. Então vamos lá. Aqui é só lembrando, a gente lembra de Portugal sempre dos vinhos, né? Portugal tem um belíssimo litoral, isso aqui é de Algarve, que é um lugar muito bonito. Bom, mas vamos lá. Quem vai apresentar esse caso? Vamos convidar a doutora Juliana para apresentar esse primeiro caso aí para nós, por favor. Alô? Juliana? Juliana, você está online, Juliana? Ela... Vamos pedir ao doutor Lucas, então. Doutor Lucas Reis, por favor, vamos lá. Vamos lá. Masculino, cliente desde 2006, filho médico. 2015 veio para avaliação de catarata, renovado CNH recentemente, cuidado 0,6 anos os olhos. Conduta foi manter o quê? Manter com correção em uso. Manter correção em uso, reavaliar em 6 meses catarata. O paciente tinha uma refração mais 0,75, menos 1,90, mais 1,25, menos 1,85, adição de mais 3. Uma topo com os índices atométricos normais. A topo totalmente normal, né? Ok. Então vamos lá. 2 anos depois, em 2017. Relata piora da acuidade visual, refração mais 1, menos 0,75, mais 1,75, menos 1. Cuidado 0,4 e 0,5. Já diminuiu um pouco. Optou por não operar.
Em 2018, volta para avaliação de catarata, solicitado risco cirúrgico de biometria, orientado sobre líio mono e bifocais, trouxe biometria óptica para marcar FACO. E a topo 42,3. A topo parece um pouco irregular, né? É Exato. bastante irregular, né? A gente vê que realmente a Exato. topo ali apareceu na primeira topografia em 2015, não tinha nada. Ele voltou em 2018 com essa topografia, que fez uma topografia lá em 2018, olha que minha cacônia estava toda irregular. É. Bom, então vamos para frente. 2020 ele voltou. Fechando de baixa, cuidado visual do olho esquerdo, submetido a FACO há 1 ano e meio, cirurgia excelente em ambos os olhos, o cirurgião não atende o seu plano, revelação menos 0,65, cuidado 0,9 e 0,5 no olho esquerdo, 0,5. E não melhora com correção. não melhora com correção. E ele estava muito insatisfeito. Esse paciente, então, ele teve comigo em 2018. Eu pedi os exames para fazer a cirurgia, ele voltou em 2020 já operado. E queixando a baixa de visão do olho esquerdo, ok? Perfeito. Tem um OCT aqui também que Normal. parece que tem uma alteração, né? Mantendo a cuidado do olho esquerdo ruim. Tudo bem. Conduta, então. Tratar esse paciente ou encaminhar ao cirurgião? Aí tem que ver o que ele está querendo mesmo, né? Que se ele decidir... Melhorar a visão do olho esquerdo. Não, eu falo assim, se ele decidir tratar com a gente, de combinar que a gente vai ser o médico, vamos esquecer o que já foi feito aí atrás, para a gente começar do início, né? Tentar resolver. Mas... A cirurgia estava excelente, ele não conseguia melhorar por causa dessas aberrações na córnea. Repare que a córnea é muito irregular, né? E observe que a irregularidade do lado esquerdo, ela parece ser maior do que do lado direito. Então, esse paciente desenvolveu, então, uma qualidade de visão muito ruim, inclusive uma acuidade visual também muito ruim. A questão é tratar ou não tratar esse paciente? Acho que a gente tem que tratar. Ou encaminha para o cirurgião? Tentar fazer alguma coisa. Se ele veio na gente, ele está querendo uma solução, né? Às vezes nem está querendo voltar para o cirurgião. Ele teve comigo em 2015, 2017, 2018. Quando eu indiquei cirurgia, ele operou com outro colega e voltou em 2020 reclamando. E aí? Vão tratar desse paciente ou vão encaminhar ele para o médico que operou? Não, acho que se ele se comprometer, falar que quer tratar com a gente vai tratar. Então, depende muito, gente, da relação médico-paciente. Isso. Se esse paciente tiver uma relação, você tiver uma relação tranquila com esse paciente, eu não vejo por que não tratar dele. Agora, se esse paciente não for um paciente que permita uma boa relação médico-paciente, então, você fala, eu sugiro o senhor voltar ao cirurgião que o operou e continuar o tratamento lá. Mas o seguinte, esse paciente, então, ele me pareceu bastante tranquilo, né? E lembrando que pelo Código de Ética Médica, nós não somos obrigados a atender quem a gente não deseja. Há excesso quando há risco de vida ou não tem outro profissional para dar assistência. Não é o caso. Em Belo Horizonte tem oftalmologista em cada esquina. Então, não seria o caso, a gente não é obrigado a tratar desse paciente. Mas então, como esse paciente veio de uma forma bastante, com bastante tranquilidade, tudo, o filho também, estavam todos dois assim muito, como é que posso dizer, bastante receptivos, então eu optei por tratar esse paciente, ok? Mas lembre que se a relação não fosse muito boa, eu não trataria, eu não me sentiria constrangido em dizer para ele, ó, eu sugiro o senhor procurar o cirurgião que começou o tratamento e terá melhores condições de resolver o seu problema. Ponto, entendeu? Então, qual seria a conduta, já que você decidiu tratar desse paciente?
A gente tem que ver as opções, né? Às vezes, talvez fazer uma barrimetria para complementar esse diagnóstico se essa aberração mesmo. Nós podemos, às vezes, tentar uma lente de contato, testar um pinhole para ver se melhora a visão, para ver se é por causa das aberrações, dependendo, pensando na extra-focus. Perfeito. Então vamos ver o que foi feito. Exatamente isso, Lucas. Foi feito um pinhole e a visão ficou excelente. O OCT normal. E aí, fazer o que então? Acho que isso que eu falei, ou tentar uma lente de contato para ver, ou então, às vezes, considerar extra-focus, mas aqui no Brasil não está sendo muita opção, né? Não sei como é que está funcionando. Então vamos ver o que foi feito. Eu repeti a topografia porque ela tinha dado uma irregularidade muito diferente daquela que eu fiz em 2017. Mas eu repeti a topografia e ela deu a mesma coisa. Observa que não mudou nada. Bem irregular. Então, esse paciente foi orientado a usar lente de contato rígida ou colocar o implante extra-focus. Quando eu falei lente de contato, eu já vi que ele torceu a cara que ele não queria pôr lente de contato. Não era a solução para ele. E segundo, quando eu falei numa nova cirurgia, você observe que esse paciente teve em 2017, com indicação de cirurgia, não operou, em 2015, 2017, 2020, então, ou seja, ele era resistente à cirurgia. Então, falou que ia pensar, muito bem, você tem que dar ao paciente realmente o tempo para ele decidir, maturar aquela solução. Bom, é evidente que eu não vou ficar esperando, a vida segue e o problema é desse paciente. Eu tentei fazer parte da solução. Mas a gente tira algumas conclusões desse caso. Leia aí para nós. O que aprendemos nesse caso? É direito do paciente escolher um médico, não leve para o lado pessoal. Vários fatores pesam nessa decisão: indicação de familiares, filho médico, plano de saúde, preço da linha, empatia, etc. O médico não é obrigado a atender quem não deseje, exceto em situações de iminente perigo de vida ou de agravamento de sua doença, quando não haja outro profissional para dar assistência adequada. Se for sua opção tratar o paciente, seu foco deverá ser na solução e não no problema. Evite comentar o tratamento realizado. Foi indicado um teste de lente rígida, o paciente não considerou essa possibilidade. A irregularidade topográfica não foi valorizada no exame em 2015. Se for indicado ali o prêmio, melhor repetir os exames. Felizmente, o paciente não optou por líio bi ou trifocal, que seria pior ainda. Líios bi trifocais são para olhos cuja única patologia seja catarata. Foi explicado ao paciente que a líio extra-focus foi desenvolvida para casos como o dele. Forneci as informações e o orientei aí na internet para mais esclarecimentos. Me coloquei à sua disposição. Mesmo que o paciente não faça cirurgia, mais provável, já que já tem uma boa visão no olho direito, a percepção dele é que a causa da baixa visual foi esclarecida, tem solução e que, ao nos procurar, passamos a fazer parte da solução, não do problema. Não conheço o filho médico, caso me procure, peça. Você acha que deve fazer alguma concessão no caso de líio secundária? O que você acha? Não entendi a pergunta. Se a gente deve... É o seguinte, esse paciente, essa lente é uma lente cara, é uma lente importada, de difícil aquisição, e muitas vezes o paciente, né, o familiar, fala, doutor, o senhor podia fazer uma diferença, porque não sei o quê, no caso aqui, o filho médico. Você acha que você deveria fazer alguma concessão? Não, acho que não, gente. É um tratamento difícil, a gente está resolvendo o problema dele. Não foi uma cirurgia que a gente fez e tudo. Acho que não. Se fosse um parente meu, assim, um grande amigo, até faria, mas... A gente sempre deve ter, a gente sempre que faz alguma concessão, a gente tem que ter uma explicação e uma justificativa.
nem para a gente se sentir lesado e nem para que o paciente se sinta lesado. Então, se você achar que não deve ser feito, só infelizmente essa lente ela é fabricada fora e ela realmente é cara e o preço é esse, pronto. Bom, gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Caso que tinha indicação de extrafocos. Mas Vou se o mostrar um paciente, outro caso. Diga lá. Reinaldo, Ah, se o paciente optasse por colocar a lente, já tem essa liberação para fazer a esse cirurgia no paciente, Brasil? ele deve ser orientado que essa lente não está disponível no Brasil e ela é feita, a gente chama de off-label. Ela é Uhum. feita na Europa, mas o paciente, o problema dele é agora. Ele não vai poder ficar esperando aí até a Medifax resolver fazer essa lente no Brasil. Então, se o paciente entender isso sem questionamento, lembrar que a gente está se esforçando para Comprometendo. conseguir a lente para resolver o problema dele. Se ele achar Uhum. que pelo fato da lente não estar disponível no Brasil, isso aí não deve ser feito, a gente aborta a indicação e pronto. Entendeu? Sim. Uhum. Mas a gente tem que ser transparente. Igual eu comentei com vocês lá no bloco hoje. Eu indiquei um anel HM, o paciente era um advogado, foi na MAGE, entrou com processo lá na MAGE para poder conseguir autorizar a cirurgia e mandou um monte de documento lá para mim assinar e tudo. E eu assinei tudo, sem problemas. Quer dizer, se eles autorizarem, tudo bem, que paguem um valor que justifique o implante, porque o implante é caro. Então, eu falo com o paciente. Pedir, eu peço. Agora, eu sou plano de saúde que tem que autorizar. Quem tem o plano de saúde é você. Eu sou prestador de serviço para o plano. Então, na verdade, a relação minha é com o plano. Você que tem que ir no plano, porque a sua relação é com o plano, também não é comigo. Paciente de plano de saúde, ele é paciente do plano. Eu cuido dele da melhor maneira possível. Mas entre eu e ele existe o plano que determina o que tem cobertura ou não. Eu falo isso de uma forma muito tranquila e o paciente entende. Sim. Certo. Alguém Agora, quer fazer mais algum comentário, Arnaldo? nesse caso aí, quero tinha sim. coisa que poderia ser feita, porque de todo jeito ele tinha que operar a faca, né? Que é? Então, de todo jeito o paciente tinha que operar a faca, ele tinha a córnea irregular. Tinha alguma Pois é, outra você coisa onde é que você estava quando eu comecei a apresentar esse caso? Esse paciente foi operado. Não, eu sei, justamente. Então, Ah, ele tinha que operar a faca e ele foi operado. E certo, aí a visão ficou ruim por causa da irregularidade. Tinha perfeito. alguma coisa que poderia ter sido feito melhor para evitar de ter um implante de extrafocos depois, ou de todo jeito isso já ia acontecer Eu não mesmo? encontro, a única solução que eu vejo para esse paciente seria o uso da lente de contato rígida. Quando eu falei de lente de contato rígida, na mesma hora ele fechou questão. Ele não tinha interesse. Hoje, gente, é o seguinte, hoje uma possibilidade que tem também, se o paciente, por exemplo, for muito resistente à cirurgia ou tiver outras comorbidades, é você prescrever para ele um colírio de pilocarpina diluído, né? Ou até mesmo a brimonidina, para ver se melhora um pouco essas aberrações. Isso é também uma alternativa para aqueles pacientes que não querem ou não podem colocar essa lente. Eu receito muito brimonidina com efeito de reduzir o diâmetro da pupila para tratar aberrações. E realmente funciona, principalmente para dirigir em ambientes onde o paciente tem, por exemplo, faróis de carro, estrada à noite, isso melhora bastante o ofuscamento. Doutor Reinaldo, Arnaldo, essa pois não. brimonidina, qual a postologia que você passa? Normal mesmo? Eu passo uma gotinha do MD mesmo, porque eu não quero a brimonidina, gente, ela é extremamente alergênica. O uso da brimonidina a longo prazo, ela vai ser inviável, porque começa a formar papilas e inviabiliza o tratamento. Então, você passa o MD, que é uma concentração menor, e manda pingar uma meia hora antes de dirigir, e atualmente dá um bom resultado. Tá, certo. Perfeito. Aproveitando aí a pergunta da doutora Ana, a brimonidina ela é extremamente útil em algumas situações, principalmente no pós-operatório. Aquele paciente que é submetido a implante de segmento de anel, muitas vezes um anel de arco longo de 320, que vai ser colocado na zona óptica de 5. Eventualmente, esse paciente pode, durante os primeiros meses, se queixar
que a qualidade de visão diurna dele é muito boa, mas que à noite ele está tendo uma dificuldade enorme para dirigir, justamente pelo fato da midríase e parte da periferia da lente, da borda da lente, entrar no campo visual dele e isso realmente causar um fenômeno ali de starburst que realmente compromete a qualidade de visão noturna. Então, a brimonidina, nessas situações, ela é extremamente útil. Normalmente, aquele paciente que precisa dirigir à noite por uma questão profissional e eu implantei anel, eu recomendo que 1 hora antes dele dirigir, ele pingue uma gotinha lá do Glaube ou do Alfagan Z, justamente para fechar a pupila. Agora, a brimonidina, ela tem alguns efeitos colaterais agradáveis e desagradáveis. Um dos efeitos colaterais agradáveis é que ela deixa o olho branquinho. Então, tem muito paciente que usa brimonidina justamente pelo efeito cosmético de deixar o olho clarinho, branquinho, sem um fenômeno de rebote. O outro problema da brimonidina é com relação a fenômenos alérgicos. É um produto que, para uso crônico, ele é extremamente alergênico e são poucos os pacientes que conseguem usar brimonidina durante um período de tempo mais prolongado. E um outro efeito colateral extremamente indesejável da brimonidina é a alta incidência de descolamento de pacientes automíopes. Então, a gente tem que ser muito cauteloso no sentido de prescrever brimonidina para pacientes automíopes, porque a incidência de descolamento de retina regmatogênica realmente aumenta muito. Na clínica de Osas Santa Casa, lá na unidade de retina, a gente teve vários pacientes glaucomatós de alta miopia que tiveram descolamento com o uso da brimonidina. Não quer dizer que a brimonidina descolou a retina dele, mas que é um fator coadjuvante, com certeza é. Eu quero fazer um comentário aqui com relação a essa parte de procedimentos off-label. Nós temos que ser... Alguns procedimentos que ainda são off-label no Brasil podem ser extremamente benéficos para um determinado nicho de pacientes, mas a gente tem que saber quem que a gente pode disponibilizar isso ou não. Aqueles pacientes que normalmente têm um caráter mais beligerante, no sentido de querer que a gente prometa para ele coisas que nenhum procedimento cirúrgico a gente pode prometer, nós temos que ser muito cautelosos. Então, aquele paciente que quer resultados excelentes, que quer que a gente garanta que a recuperação visual dele vai ser muito boa, que ele não vai precisar de óculos, que a dependência de óculos vai melhorar muito, que as aberrações corneanas vão desaparecer, ou seja, qualquer paciente que peça que a gente prometa qualquer coisa que a gente não pode prometer, esses pacientes especialmente a gente não deve disponibilizar e nem oferecer nenhum procedimento off-label que realmente pode nos colocar numa posição de vulnerabilidade. Outra coisa é isso que o Reinaldo comentou, é muito comum em pacientes da área aí, da jurisprudência, de advogados, e resolverem criar uma demanda com relação a alguns procedimentos cirúrgicos. Então, muitas vezes, cirurgia refrativa, implante de segmento de anel, em pacientes aí da Mages e advogados e juízes, muitas vezes o paciente pode nos colocar numa posição de confronto com relação ao convênio. Na realidade, a parte fraca disso é a nossa clínica. Então, a gente tem que pensar muito se vale a pena. Toda vez que o paciente está brigando com determinada operadora e a gente é prestador de serviço para a operadora, isso nos coloca numa posição muito vulnerável. Então, dependendo da fala do paciente, da maneira com que ele interpreta o que a gente comenta com ele, isso pode criar uma demanda e que, na realidade, a parte fraca vai ser a gente. Então, realmente, nós temos que pensar muito bem, principalmente em procedimentos off-label, e evitar disponibilizar isso para pacientes que realmente não têm o perfil para isso. Ok? Então é isso, Reinaldo. Bom, Vamos para o próximo caso aí. Vamos lá. Agora, só nesse caso, Arnaldo, eu me sinto muito confortável, porque primeiro é o seguinte, quando você está respondendo a um questionário, um relatório, qualquer coisa, você tem que ser absolutamente coerente e fiel à realidade dos fatos. Você não pode falar nada que você não possa justificar. Você falando aquilo que você pode justificar, o convênio pode não aprovar, porque realmente não tem. Quando perguntou assim para mim lá, um dos quesitos, qual que é o número da Anvisa desse procedimento? Eu coloquei lá, desconheço.
Por quê? Porque isso está em andamento, de acordo com o fabricante. Então, se ele quiser maiores informações, eu vou mandar ele conversar com o fabricante para saber como é que está, ou então a relação lá com a Anvisa, como é que está. Mas o paciente foi orientado que o procedimento é off-label. Eu me sinto muito confortável, porque eu falo, ó, estou te indicando, é um paciente que tem 8, como é que é? 8 graus de miopia, não, desculpa, tem 4 graus de miopia esférica, uma córnea extremamente fina, não tem ceratocone, uma córnea de 470 micra, e 4 graus de miopia. Assim, gente, é o caso ideal para o implante. Vai corrigir esses 4 graus. Se não corrigir, vai ficar muito pouco. Então, quer dizer, é um caso muito bom. Agora, não tem outra alternativa. Ou esse anel, ou então lente de contato, coisa que ele já não quer. Mas tudo bem, vamos em frente. Vamos ver o que vai dar essa história. Esse problema, inclusive, não é nosso. Esse problema é do Paulo. O Paulo e a Ferrari que tem que resolver esse problema, né? Então, eu não envolvi na solução. Exato. Eu tô querendo propor um tratamento. Agora, quem tem que aprovar isso é o fabricante. Então, gente, esse caso aqui, eu tenho que O que eu estava apresentar. comentando, Renato, é que eu me sinto assim, desconfortável quando o paciente chega. Às vezes o paciente, ele é um paciente que acha que ele tem que ter todos os direitos. E, às vezes você indica, por exemplo, um implante de segmento de anel assistido pelo laser de femto-segundo. Aí o convênio dele só dá cobertura para manual. Aí ele quer, não, doutor, pode ficar tranquilo que eu vou entrar, vou ajuizar uma ação contra o convênio. Eu quero que o senhor seja a minha testemunha. Você entendeu? Então, esse tipo de situação me deixa não, bastante você chateado. sai fora, com Aí certeza. eu já comunico a ele, olha, meu amigo, eu sou um prestador de serviço e eu sou um prestador de serviço para o seu convênio. Então, em hipótese alguma, eu vou entrar contra o convênio a seu favor, porque eu tenho interesse nisso. Então, não me envolva, me inclua fora dessa batalha judicial sua aí para tô eu já fora. falo para. Eu estou fora disso aí. Né? Perfeito. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Vamos convidar, então, Quem a vai apresentar esse doutora caso? Gente, Ana esse Maria para apresentar caso, esse caso aí. esse casinho aqui também é muito interessante. Vamos prestar atenção, gente, porque esse caso aqui é muito desafiador. Eu diria que extremamente desafiador. Bem, 98 veio para rotina, masculino, 39 anos. História de RK, tentou usar lente de contato sem adaptação. Entre 2000 e 2012, usou lente de contato corneana com muitas queixas. Conduta, a refração ali. Olho direito, mais 3, menos 1,5, eixo 120 e visão de 0,7. No olho esquerdo, mais 3,5, menos 3, eixo de 65, visão de 0,4. Conduta, lente de contato escleral, transplante, refração, óculos. Bom, aqui a gente percebe uma irregularidade, né, dessa córnea. Uma córnea muito oblada, né? Muito plana, né? Uhum. Porque ele fez RK também, né? Ué. Por causa do RK. Faria o que, então, com esse paciente? Ele não consegue uma visão boa com óculos. Gente, 0,7 mal é uma visão muito boa. O problema é que é um 0 mal de péssima qualidade. Com certeza, a qualidade visual aí tá bem afetada, né? Horrorosa, Então, provavelmente com óculos ele já tem essa qualidade de visão ruim, então tem que deixar, ele já não está satisfeito, provavelmente, por conta da qualidade de visão. Uma das opções seria a lente de contato escleral, ele também já tentou adaptar, né? Tem que conversar muito bem com ele em relação a isso. E seria mais a lente mesmo, mas porque o óculos não forneceria uma qualidade visual significativa. Testar a visão com o pirrolho para ver qual seria ali, o potencial visual dele. Então, qual que você indicaria? Lente escleral, transplante ou óculos? Então, a princípio, porque com óculos ele não teria uma qualidade visual satisfatória, seria a lente. Então, teria que conversar com ele para tentar a adaptação, né? Tudo bem. Então, concordo. A gente tinha um caso desse aí, a primeira opção, gente, é lente de contato. Certo? Não tem nenhuma cirurgia que vai melhorar isso mais do que a lente de contato. Então, em 2013, foi colocada a lente escleral. Foi colocada a lente esclera, que é produzida pela Medifacus.
Aí queixou-se de desconforto com as lentes e baixa visual com os óculos. Tem grande variação da refração durante o dia, uma flutuação. Pela manhã, mais 1,5 com cilindro. E à tarde, mais 3 com cilindro. Ele pôs a Refração de... lente escleral e falou o seguinte, ó, tem hora que a minha visão tá boa, tem hora que a visão tá ruim. Eu pedi a ele que fosse à clínica pela manhã, ele aceitava a refração de mais 1,5 com cilindro. E à tarde ele aceitava mais 3. Observa que a refração dele variava de acordo com o dia, tamanha flutuação. Esses pacientes que foram submetidos a múltiplas incisões, a gente fazia geralmente 4 ou 8, tem pacientes que faz 12 ou 16. E ainda faz reaprofundamento, são aqueles pacientes automíopes que acabam, antigamente se fazia muito redeepening, que era um reaprofundamento das incisões, e essas córneas ficavam extremamente instáveis. Muito bem. Observe a topografia. Esse RIDIP que se falou, como é que era? Fazia as incisões em cima das incisões anteriores? Exatamente, você fazia um reaprofundamento das incisões. Para melhorar mais um pouco, porque tem uma regressão ali bem importante da RK, né? Então, na verdade, é o seguinte, a RK não foi feito para automíope. O que é que acontecia? O colega querendo resolver melhor o resultado, ter um resultado melhor, mandava o paciente voltar, não, vamos fazer mais um pouquinho. Aí reaprofundava a incisão e realmente aplanava mais a córnea, corrigia mais miopia. Mas o problema é que essas córneas ficavam muito instáveis, porque essas incisões não fecham. Certo. Tá, então a refração dinâmica às 13h30, olho direito, mais 2,5, menos 2, eixo 120, visão de 0,8. Olho esquerdo, mais 2, menos 3, eixo de 60, visão de 0,7. MEC. Muito bem. Aí está a topografia dele em 98, quando esse paciente me procurou pela primeira vez. Observe agora as alterações topográficas. Aqui é 37, 35, 37, 36. Aqui já está 38, 35, 37, 34. Isso na topografia subsequente. Foi pedido, então, um mapeamento de retina e foi receitado um novo óculos para ele. Observe depois 37, 36, 34, 38, 35. Novamente a topografia mudando. Observe aí. 35, 33, 36, 33. Quer dizer, uma hora o cilindro estava maior, outra menor, mas a curvatura sempre mudando. Então, como é que receita um óculos para um homem desse? Não tem jeito, porque cada hora é uma refração diferente. Olha aí agora. 33, 35, o cilindro mudando. Então, em 2016, esse paciente já estava dando um basta, ele já estava depressivo, era um paciente até muito engraçado. Eu lembro muito desse paciente. Ele é grandão, um cara enorme, ele é um gigante. Assim, ele falava, senhor doutor, eu estou achando que é o seguinte, eu acho que eu vou pular da ponte, porque não dá não, cara. Eu não enxergo, a visão é ruim, eu olho de noite assim, eu vejo uma árvore de Natal cheia de... Não tem condição. Então, se não tiver solução, me fala que não tem solução, aí que ele já estava muito depressivo e muito insatisfeito. Então, fazer o que com esse paciente? Alguma coisa tem que ser feita. Tá. Então, em 2013, adaptada às lentes de contato esclerais, queixo de desconforto com as lentes e baixa visual com os óculos. Aí, pela manhã, mais 1,5 com cilindro, à tarde, mais 3. Em 2016... Ele usava, mas a visão não era boa também. Ele queixava desconforto da lente escleral, falava que uma hora a lente estava boa, outra hora estava ruim. E realmente, quando a córnea aplanava mais, aí aumentava a hipermetropia. Então, à tarde, geralmente, aí ele ficava naquela situação. Ele tinha lá uma quantidade enorme de óculos que ele ficava mudando. Cada hora ele punha um óculos diferente, andava com a sacola cheia de óculos, cada hora ele usava um óculos diferente. Era realmente uma qualidade de vida muito ruim. Em 2016, já no auge da seu desespero, ele voltou e falou assim, eu quero uma solução, porque não tem condição de ficar desse jeito. Não queria mais usar lente escleral e o óculos era aquela situação. Cada hora ele tinha um óculos diferente. E bio com catarata em evolução ambos os olhos. Então, qual seria a conduta, né? Então, manter o óculos não estava adiantando
E ele também não estava adaptando as lentes de contato esclerais. Então, avaliaria o quanto essa catarata estava prejudicando a visão, né? Avaliar ali a acuidade visual com a catarata e depois, na verdade, com a catarata não, a acuidade visual normal e avaliar o potencial de visão dele, né? Com o P-Roll, se melhorava, se poderia ter alguma melhora. Então, essa Tá. seria a primeira conduta ali para avaliar. Mas, assim, se a catarata já estava em evolução, talvez eu indicaria a FACO, sim. E foi considerado com ele também, como essa córnea variava muito, eu pensei, se fizer a catarata, ele ficar com um erro biométrico grande, porque era muito provável que ia acontecer, ou pelo menos possível, falei com ele que tinha possibilidade também do transplante. Quando eu falei transplante, aí que ele foi resistente mesmo. Eu falei assim, não, mas hoje o transplante a gente não tira a córnea toda, é só uma parte da córnea, o resultado é melhor. Transplante, ele também fechou a questão, ele não tinha interesse. Então, Olha aí como é que estava a situação. Cada hora a topografia de um jeito, todas feitas no mesmo topógrafo. Então, considerando, gente, que ele tinha uma visão ruim, considerando que óculos não era solução, lente de contato não era solução, e transplante ele não via como solução, a única alternativa que tinha para melhorar essa visão dele seria a facoemulsificação. Aí vem a questão, qual lente colocar numa córnea dessa? eu já escolheria ali a lente trifocal, quando o problema não é só na catarata, né? O problema é na córnea, então não tem uma Perfeito. boa indicação. Seria a extrafocus, né? Para ele, a melhor opção ali. A extrafoco, então. Vou indicar a extrafoco, correto? Nesse quadro aí, para com a córnea, por que não? Mas eu não indiquei extrafocos. Por quê? Gente, esse paciente, além de tudo, ele era diabético. E uma diabética importante, insulina dependente, um paciente relativamente novo. Ou seja, esse paciente, em algum momento, ele vai desenvolver uma retinopatia e eu vou ter problema com esse paciente. Então, eu expliquei isso para ele, falei com ele que não tinha condição. Se vocês forem ver essas topografias, vocês vão ver que o cilindro, ele varia, mas ele é sempre presente, é um cilindro alto e sempre no mesmo eixo. Então Então, dá para fazer a tórica, né? eu indiquei uma lente tórica para ele. Então, vamos lá. No 10º dia, continua lá. Aí, então, as etiquetas das lentes foi uma lente Acrisoft tórica. Tá. No 10º DPO de FACO, muito insatisfeito, plano 07 e plano 07. Você observa que, só um minutinho, o que esse paciente tinha de reclamação da visão não era do grau, mostrando que aqui ele estava plano, tá certo? O problema era a qualidade de visão, e isso só a FACO não daria. Continua. Em 11 de 2016, continuam as queixas visuais. Olho direito mais 1, visão de 0,8. Olho esquerdo mais 1, menos 0,50. Eixo de 170, visão de 0,7. Refração, óculos separados, né? Para longe. Não adaptava como multifocal. Uma córnea dessa toda irregular não adapta como multifocal. Em 2019, muito insatisfeito, queixando de oscilação da visão. Em 2020, mais 3,5 a menos 2,5, eixo de 100, visão de 0,8. E olho esquerdo, mais 1, visão de 0,7. Em 2021, continuava insatisfeito, queixando de oscilação da visão. Olho direito, mais 3, menos 1,5, eixo de 120, visão de 0,8. Olho esquerdo, mais 3, menos 2,5, eixo de 60, visão de 0,7. Em 2022, ainda muito insatisfeito, queixando de oscilação da visão. Olho direito, mais 3, menos 1,5, eixo de 90, visão de 0,7. Olho esquerdo, mais 3, menos 2,5, eixo de 60, de 0,6. Até melhorou um pouquinho aí, né, em 2022. Pouco, mas melhorou. Na bio tinha um pterígio muito sintomático. Contraindiquei a cirurgia pelo risco de abrir as incisões. 2023, muito insatisfeito, queixando de oscilação da visão. Em 2023, 2023, plástica palpebral. Isso aqui, gente, foi, eu diria, uma artimanha minha. Esse paciente sempre que chegava lá, ele contaminava, porque era aquela reclamação,
Esse paciente me tomava um tempo enorme, porque reclamava que a vida dele estava assim, estava assado. Aí eu virei para ele e falei assim, ô, Edivaldo, ô, fulano, você já pensou, rapaz, você é um cara ajeitado, grandão, bonitão e tal, essa pálpebra sua caída aí, por que você não faz uma cirurgia plástica? Você vai melhorar muito a sua fisionomia. Ele animou a fazer uma cirurgia plástica. Eu tirei o foco da visão e coloquei na plástica. Ele ficou encantado com essa plástica, sabe? Então, foi assim, uma coisa interessante. Ele ficou muito satisfeito. Mas olha que interessante. Eu tinha orientado ele a usar óculos diferentes de dia e de noite, porque a cor dele variava. Mas aí, olha que a retinopatia dele começou a piorar. E ele já teve que ser submetido a fotocoagulação em ambos os olhos. Observe lá atrás, que eu falei assim, eu não vou indicar extrafoco desse paciente, porque ele já era diabético tipo 1 e é um paciente muito novo. Se é um paciente com 70 e tantos anos, gente, ele vai ter um tempo de vida que a retinopatia não vai se manifestar. Mas esse paciente estava com 58 anos, com uma diabetes já mal controlada, de difícil controle, já insulina dependente. Então, a chance de desenvolver a retinopatia era significativa. Por isso que eu não indiquei para ele e fiquei feliz de não ter indicado, porque ele hoje trata a retinopatia de uma forma muito eficiente. Então, vamos lá. O que é que nós aprendemos nesse caso aí? Esse caso é emblemático, porque a RK foi abandonada. A oscilação da visão durante o dia é em função das incisões não cicatrizarem. Manteve a evolução do aplanamento após a faca. Em 2000, o transplante lamelar não era feito com frequência e não tinha os bons resultados de hoje. Considerando a qualidade da visão, intolerância às lentes de contato esclerais e a oscilação refracional, em 2016 coloquei a possibilidade de DALC. O paciente não aceitou. Mesmo com a acuidade visual de 0,8 e 0,7 com correção, o paciente tem uma limitação visual devido às aberrações de alta ordem secundárias às incisões de RK. Devido à péssima qualidade de visão e oscilação refracional, não tolerou multifocais, necessitando de vários óculos durante o dia. Apesar da visão insatisfatória após a faca, o paciente foi bem orientado e entende a causa da baixa acuidade visual. Esse caso ilustra bem como uma boa relação médico-paciente evita estresse mesmo com um mau resultado profissional. 23 anos de... Follow-up. Orientei a usar esse Olha, tipo de gente, olha esse óculos aqui, gente. Aqui do lado, estão vendo o mouse aí? Aqui do lado tem uma rodinha. Ele faz com que a lente aproxima e afasta da armação. Quanto mais afastado, se for lente positiva, maior o poder. Se for lente negativa, quanto mais afasta, pior o poder. Então, esses óculos aqui se ajustam à necessidade de acordo com a oscilação da córnea. Nossa, legal. E você pode colocar nesse óculos o cilindro. Então, eu dei para esse paciente o site que vende esse óculos. Aí ele pega e põe a lente com o grau que ele tem, esférico, e ele muda a distância da lente ao olho de acordo com o aplanamento que a córnea sofre durante o dia. E isso foi a solução do paciente. Olha que interessante. Nossa, muito legal. Legal, né? Nossa, demais. Então, vamos lá. Ali o extrafoco seria uma ótima indicação óptica, porém haveria dificuldade de se tratar a retinopatia diabética e possíveis lesões periféricas. Paciente automíope. Porque ele tinha uma alta miopia. Eu não sei quanto que era a miopia dele, mas devia ser muito alto, porque a córnea dele tinha um absurdo de incisões e essas incisões foram reaprofundadas. Certamente esse paciente devia ter alguma coisa entre 8 e 10 dioptrias de miopia. Então, ele também tem o risco de descolamento de retina. Então, uma lente extrafoco de um paciente desse seria um fator limitante para o tratamento. Muito bem, gente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, eu quero sim. Eu achei esse artigo super interessante, esse caso, até porque esse óculos aí que você mencionou, ele na realidade ele tem dois Lá na clínica tem um ajustes parecido, né, doutor? É isso que eu quero comentar. Parecido não, eu tenho ele lá, ó. Esse óculos Exatamente. eu Eu queria tenho lá na emprestar para um clínica. paciente. O paciente Exato, falou e eu não. uso ele muito lá.
ele vai de -6 até +6. Na realidade, ele só corrige o componente esférico, ele não corrige o componente cilíndrico. Mas aquele paciente que, por exemplo, tinha RK, foi submetido a uma cirurgia de catarata e está com a flutuação na visão, esse óculos os pacientes adoram, porque na medida que ele vai precisando, por exemplo, ele está dirigindo, ele mesmo foca para longe, é igual um binóculo, por exemplo. Aí ele vai ler alguma coisa, ele foca para perto. Então, esse óculos eu tenho lá na clínica justamente para emprestar para aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia de catarata e têm incisões RK. O RK é interessante, que é o maior desafio que a gente tem hoje em dia em adaptação de lente de contato e reabilitação visual, foram justamente os pacientes que foram submetidos à ceratotomia radial na década de 80, 90, na realidade, nessa década de 90, Belo Horizonte era o polo da cirurgia refrativa incisional no Brasil. Então, a gente tinha cirurgiões brilhantes aqui, tinha o Ricardo Guimarães, tinha o Etelvino, tinha o Dalmo, o Reinaldo Cieiro, o Carlos Heller, o Paulo Ferrari, tinha uma turma grande que fazia ceratotomia radial em Belo Horizonte. Então, vinha muitos pacientes justamente para serem submetidos à cirurgia aqui. E eu sempre tive interesse, quando eu terminei minha residência na Santa Casa, eu terminei lá meu fellowship de córnea lá com o Orestes Miralha, e eu tinha muito interesse em cirurgia refrativa, então fui fazer um curso, eu liguei lá para o Ricardo Guimarães, na realidade, o Ricardo Guimarães, na época, era o papa da cirurgia refrativa incisional, porque ele tinha ido lá para a Rússia para aprender a cirurgia lá e tal. Então, ele fez um curso para a gente. E eu lembro que eu fiz esse curso, foi eu, o Gilbertinho e o Léo Gontijo. Aí ficamos lá um final de semana direto, lá com o Ricardo Guimarães, para aprender a técnica de RK com o Ricardo. E a técnica do Ricardo era um nomograma de 8 incisões. Então fizemos lá o curso com 6. o Ricardo. Era 6. Eram, Ricardo, não, eram Ricardo 6 fazia 6 incisões, exatamente. decisões. Eram 6 incisões e se fosse necessário, depois ele fazia o enhancement dessas incisões. Então, nós fizemos o curso lá com o Ricardo e eu comecei a fazer RK. Então, a primeira paciente que eu tive foi a minha secretária. Eu tinha uma secretária lá que tinha 1,5 graus de miopia e era louca para eu não conseguir usar a lente de contato, era louca para ficar livre do óculos. Eu falei, essa paciente é o ideal. Aí Quantos graus eu ela a tinha? operei, ela tinha -1,5 em AO, e Ah, ela era louca para operar. Então eu falei, a primeira paciente, a secretária quer operar, eu não vou cobrar nada e tal. Aí fomos lá operar. Eu lembro até que o Léo Gontijo O Léo, eu tinha encomendado um bisturi e o meu bisturi não tinha chegado. E o Léo já tinha conseguido um bisturi. Aí eu usei o bisturi do Léo emprestado. Aí fomos lá, fizemos, o paciente ficou super satisfeito. Aí fiz mais um ou dois casos, e aí nessa época a gente começou a ideia de comprar um laser, começou a tecnologia do laser, e eu recebi um telefonema do Dalmo e tal, do pessoal que estava querendo criar um grupo para comprar o primeiro laser para Minas Gerais. Aí eu resolvi parar com o RK, falei, já que tem uma tecnologia nova entrando aí, eu vou esperar um pouquinho e vou entrar nesse grupo aí. Entrei no grupo lá do Dalmo, na época era o Fernando Trindade, o Dalmo, o Carlos Heller e tal. Eu entrei no grupo e parei de fazer RK. Então, na realidade, minha experiência com RK foram 3 casos que eu realizei, graças a Deus. Foram casos de baixa miopia. E, como o Reinaldo já comentou, RK era um procedimento excelente, principalmente a mini RK para baixa miopia. Então, aquele paciente que tinha miopia até 3 dioptrias, o resultado era excelente. A gente conseguia manter uma zona óptica satisfatória e corrigir a miopia do paciente. Aquele paciente que tinha 6, 7 graus de miopia, realmente, ele ultrapassava os limites da cirurgia. Mas a gente tinha muito colega muito vaidoso e que gostava de falar em congresso que ele conseguia corrigir 6, 7 dioptrias de miopia. Então, esses pacientes que realmente foram submetidos a várias incisões, eles realmente tiveram a sua córnea descompensada e são os pacientes que a gente tem na clínica hoje que é difícil arrumar solução para eles. Esses pacientes eventualmente desenvolveram hipermetropia progressiva, principalmente aqueles pacientes que foram submetidos à técnica soviética, que eram incisões centrípetas.
a incisão se iniciava na periferia da córnea e ia até a zona óptica. E o cirurgião ficava rezando lá para o paciente não mexer o olho na hora, justamente para a incisão não entrar na zona óptica. Então, esses pacientes realmente eles evoluíram mal, porque ficava com a zona óptica muito pequena e a própria descompensação da estrutura corneana induzia uma hipermetropia progressiva. Felizmente, esses pacientes que foram submetidos a RK e que estavam lá com refrações exóticas, lá de +6 com -6, a gente tinha a opção agora da cirurgia de facoemulsificação para resolver o problema deles. Então, a maioria desses pacientes foram submetidos todos, pelo menos a maioria dos que eu tenho lá na clínica, foram submetidos à cirurgia de catarata, porque a maioria deles está na faixa aí de 70 anos de idade, 60, 70. E esses pacientes ficavam maravilhados com. É claro que a gente, naturalmente, esse perfil de paciente, a gente tem que colocar uma lente monofocal, tem que lembrar o paciente que as fórmulas biométricas para pacientes pós-RK, elas não são tão precisas, igual numa córnea virgem, e que a gente melhoraria bastante a qualidade de visão deles, pelo menos corrigindo o componente esférico. Então, a partir do momento que você consegue corrigir o componente esférico, já dá para, no pós-operatório, prescrever um óculos para que esse paciente tenha uma qualidade de visão boa. Então, eu tenho dezenas de pacientes lá na clínica que têm incisões de RK, que não fui eu que operei, mas que foram submetidos à cirurgia de catarata e estão extremamente satisfeitos, né? Então é isso, Reinaldo. Bom, gente, Vamos para a vamos ao próxima último agora? caso agora. Quem é que vai apresentar esse Vamos caso? convidar a doutora Maria Carolina para apresentar esse caso aí para nós, por favor. Gente, eu lembrando que eu tenho muitos casos que o paciente me procurou nos últimos anos para resolver problemas decorrentes da RK que eu mesmo fiz. Então, eu fico muito feliz com isso, porque um paciente que operou comigo na década de 80 me procura 10, 20, 30 anos depois, apesar do mau resultado decorrente da técnica, isso me deixa muito orgulhoso, que eu acho que eu estou um esculápio que honra o meu diploma. Eu fico feliz com isso. Vamos lá. Excelente, Reinaldo. Antes de começar esse último caso aí, queria só comentar com você que semana passada eu tive uma alegria muito grande, porque eu fiz um PRK Streamlight numa paciente que é a terceira geração que eu estou operando na família dela. Então, veja que coisa interessante. Eu operei a avó dela na década de 90, fiz um PRK nela. Há uns 15 anos atrás, eu operei a mãe dela e semana passada eu operei a neta. E o mais interessante é que a avó pagou a cirurgia da neta e queria que operasse exatamente comigo, porque eu a operei e operei a filha dela. Eu fiquei muito feliz, porque na Bacana. realidade foi a primeira paciente que eu operei, que é uma terceira geração de cirurgia refrativa, né? Então, Bacana. isso é para poucos, para nós que começamos aí há 30 anos atrás, né? Então, vamos lá, Carolina. Vamos lá. Primeira consulta. Encaminhado por oftalmologista para avaliação da córnea. Usa óculos para perto. A topografia está bastante alterada, né? Ali os índices de assimetria estão alterados. Aqui no olho direito tem um aplanamento importante, pode ser que seja um pterígio ou alguma cicatriz que ele tenha antes. É um cone, né? Você sugere o que possa ser esse caso? Bom, pensando assim, pode ser uma ectasia pós-refrativa? Não tem aspecto de ectasia. Tem um aspecto realmente de um H-LASIK. Você concorda? É uma córnea redondinha. Olha essa córnea esquerda. É um ceratocone induzido por vamos dizer, uma hiperprolacidade decorrente de um H-LASIK, ou um H-LASIK, certamente, porque o HPRK não conseguiria encurvar a córnea tanto. Certamente isso aí é um H-LASIK, tá? Certo. Muito bem. Então, aí o paciente falou, estão as fotografias aí, continua. Relata cirurgia refrativa há 20 anos.
reoperado o olho esquerdo há 1 ano. Não ficou satisfeito com o resultado. Então, Relata veja que visão... bem, esse paciente operou de H-LASIK há 20 anos e há 1 ano ele foi reoperado do olho esquerdo. Olha o que Uhum, aconteceu. Desenvolveu um ceratocone. Então, vamos sim. lá. Não ficou satisfeito com o resultado. Relata que a visão é muito ruim mesmo com óculos. Refração dinâmica mais 2, menos 1,5 é 180, visão de 0,8. E olho esquerdo mais menos 2, menos 1,5 é 135, visão de 0,9. E adição de 2,5. Esteratometria 45,87 por 47,87 e 49,5 por 48,87. Na biomicroscopia tinha o LASIK em ambos os olhos, crescimento epitelial fora do eixo visual, fundo de olho sem alterações. Então, a Você vê, conduta. olha para você ver. Já tinha aqui crescimentos epiteliais da periferia, olha aqui assim. A área central estava até legal, mas mostra que ele tinha aí uma coisa desafiadora, é uma córnea totalmente irregular, né? Sim. Então, o que eu indiquei para esse paciente? Eu acho que a limpeza do flap não faz muito sentido porque o eixo visual não está comprometido, né? Perfeito, A perfeito. Galasic também de jeito nenhum, porque já foi reoperado, já não teve sucesso, está com crescimento epitelial. Uma segunda cirurgia no olho direito também não seria legal. Outra cirurgia refrativa também não, é porque a córnea já está. Tudo bem que a qualidade visual não é perfeita, mas visão de 0,8, ok. E ele também tem uma anisometropia, né? Querendo ou não, eu imagino que ele se vira sem óculos, por ter um olho hipermétrope e um olho míope. Não sei o que o paciente faz e tudo, né? Mas imaginando. Então é só acompanhar mesmo, controle e acompanhar. Então, foi o que eu fiz. Eu não falei assim, eu não vou mexer nesse olho. Esse olho já está com uma córnea muito alterada, a qualidade de visão realmente não é ruim, apesar de ter uma ótima qualidade visual. Mas você falou, tem uma anisometropia. Então, o que Uhum. eu fiz? Eu receitei para ele um óculos. E falei, se você volta, daqui a um tempo a gente vê como é que vai evoluir esse crescimento epitelial. Eu expliquei tudo para ele, tudo. Então, vamos lá. E aquilo lá foi em... Como é que foi? Foi em Lá foi em 2020, outubro de 2020. 2020. Tá bom. Isso. Então, continua agora. Então, Então, março de 2022, tá lá. 22. Isso. Então, retorna para a rotina, queixando baixa visual. Refração mais 2,25, menos 1,25 é 180, visão de 0,7. E olho esquerdo, menos 2,25, menos 1,5 é 135, 0,7 também. Biomicroscopia já tinha o flap do LASIK e tinha uma catarata nuclear de 2 cruzes em ambos os olhos. O paciente preencheu o questionário para catarata. Ele quer ficar independente de óculos. Gente, olha a situação dele. Fez um LASIK, foi reoperado. O paciente foi ter um ceratocone induzido pela hiperprolacidade do H-LASIK, crescimento epitelial, e a perspectiva dele é de ficar independente de óculos. Sim. É, Foi submetido a um é, check-up de retina com OCT e tudo. é, Tinha drusas, mas o médico falou que eram drusas secas, era uma DMR seca. E deixa eu ver qual a idade do paciente. Eu não tenho aqui não, né? não tem, mas Não, mas era já bem errado, sabe? tá. É, PAN de já estava, 25 já era ambulatórios. bem, tá. Mas Tá. então, vamos lá. Fazer o que com esse paciente? E além de tudo, ainda quer ficar independente de óculos. Limpeza do flap a gente falou que não é conveniente. A faca eu acho que é uma opção, até porque pela idade já tem a catarata também, eu acho que já é uma opção. Em relação à refração, ele tem um astigmatismo que parece estar estável, né? O eixo está tranquilo, a refração está tranquilo. Hum, eu acho que dá para colocar fazer uma monofocal e uma báscula, Vamos ver o que se foi bem que feito, então. ele tem um astigmatismo ainda, né? Lembrar que ele tem tudo isso aí, ó. Córnea Córnea irregular. irregular, pós-refrativa, opacidade por crescimento epitelial e DMRI inicial.
Extrafocos fica complicado por conta de já tem DMRI, né? Opacidade por crescimento epitelial. Então, eu falaria, acho que o simples nesse caso seria o mais viável, que é uma monofocal, pensando numa báscula. Então, o que foi pensado? Na verdade, como esse paciente, ele realmente tinha muita limitação, e era um paciente muito ativo, apesar da idade, eu falei com ele, ó, a sua córnea ou é um transplante com um resultado bastante imprevisível, ou então Uhum. existe uma lente que pode te dar uma visão de qualidade. Foi feito um teste de penhole com ele, e se você achar que essa possibilidade, nós podemos então colocar essa lente junto com uma lente para correção de grau. O paciente estava tão insatisfeito que ele optou pela cirurgia. Ele disse, não, do jeito que está, não está legal. Gente, esses pacientes sofrem muito, porque uma visão de qualidade, um 0,5, às vezes ele te dá uma qualidade de visão muito... Você pode ter uma qualidade de visão muito boa, e às vezes você tem 0,7, 0,8 e 1, e tem uma péssima qualidade de visão. Esses pacientes que têm opacidade de cápsula posterior têm uma visão de 1, às vezes, muitas vezes, e tem uma péssima qualidade de visão. Então, foi feita a biometria óptica, e foi colocada a possibilidade da extrafocus, e foi feito um cálculo também para colocar uma lente tórica num olho, de acordo com a biometria óptica, e uma lente asférica no outro olho. Tá. E aí? Então, vamos fazer, né? Se o paciente está ciente e tudo, que é o Fleibo, vamos fazer. Então, tá lá, ó. A lente que foi calculada foi uma lente 22,5 com um cilindro de 2 positivo, a 145 no contra-eixo, né? E no olho Isso. esquerdo, uma 709 Barrett, pela fórmula de 18. Barrett, e a média deu 19 com mais 1,5, ou seja, 21 com menos 1,5, eixo a 100. Que está batendo com nossa topografia. Observe que a topografia está batendo certinho com o eixo da lente calculada pela biometria óptica. E esse biômetro, ele é sensacional. Eu uso esse biômetro direto, raramente eu tenho uma surpresa biométrica, raríssimamente. Bom, então, tá aí o resultado. No dia 25 de outubro, primeiro DPO, olha lá. Primeiro DPO, cuidado visual sem correção 0,8, J2, biomicroscopia perfeita, extrafoco centrada. Conduta voltar sexta-feira para medir a qualidade visual. Faca do olho esquerdo agendado para segunda-feira. Manter os colírios e orientações. Então, tá aí as fotografias da Extrafocus. Essa lente, gente, ela se você tem alguém que vai para a Europa e tudo, você consegue, a pessoa traz na mala. Olha que maravilha essa lente. Olha, centralizada, muito central. Observe que é uma pupila. Olha na lâmpada de fenda como é com uma pupila grande, como a Juliana colocou muito bem, né? Tem que ter uma pupila maior para expressar essas aberrações. Aqui, então, o que é que nós aprendemos com esse caso aqui? Doutor Reinaldo, só uma pergunta. Em relação para conseguir essa lente, foi tranquilo? Foi tranquilo? Não. A gente põe nos grupos de oftalmologia para saber se alguém tem uma lente dessa disponível. Essa lente foi algum colega que disponibilizou para a gente. Entendeu? Demorou sim para... Demorou, mas é aquela história. Quando o paciente, às vezes o médico traz a lente e depois o paciente não quer pagar a lente, o médico fica com essa lente lá, isso tem data de validade. Então, quando você põe no grupo lá, o médico também quer ficar livre dessa lente para não ter que pagar o custo dela. Então, e é elevado o custo, assim? Eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Não é barata, não. Mas, assim, para pacientes que estão nessa situação, que não tem outra alternativa, os pacientes aceitam pagar uma lente para resolver o problema. Certo. Então, vamos lá, Mari. O que é que nós aprendemos nesse caso? Retratamentos são sempre desafiadores. Avaliar a expectativa do paciente. Isso é muito importante. Esse paciente fala assim, eu não quero usar óculos. Baixei a bola dele. Eu falei assim, você não está entendendo. O que estou querendo é reabilitar a sua visão.
essa lente possivelmente vai te dar uma visão boa de longe e de perto pelo princípio dela, que é o pinhole. Mas garantia de resultado não posso dar, porque sua córnea é muito irregular. E ele ficou independente de óculos e ficou muito feliz. O tratamento da hipermetropia em córnea hiperpilada deve ser evitado. Que foi o que foi feito, né? Recentemente, reoperar essa córnea. Foi induzido um ceratocone no olho esquerdo pela Galasic. As queixas do paciente eram devidas a aberrações corneanas induzidas. A lente de contato seria uma alternativa não considerada pelo paciente. A melhora da qualidade de visão com pinhole indicava que a LIO extrafocus poderia ser uma opção. Essa LIO ainda não está aprovada pela Anvisa. O paciente deve ser muito bem orientado. Perfeito. Aí estão as fotos, o olho direito e o olho esquerdo. Ótimo. Aqui, olha para você ver que legal que é. Aqui vocês estão vendo o flap do LASIK, aqui, ó. Estão vendo aqui? Certinho. Aqui, ó. Aqui, ó, o flap do LASIK, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, novamente, o flap do LASIK, aqui. A lente bem centrada. Aqui, moralmente, o flap do LASIK. Observe que as opacidades, crescimento epitelial já... Aqui, olha como é que está os... Mas, realmente, o paciente teve um resultado espetacular. Muito bom. E tem um vídeo agora, rapidão aqui. Deixa eu ver se o vídeo vai rodar. Opa. Ah, não rodou, não. Mas o implante dessa lente, gente, tem segredo, não. É uma lente que realmente você coloca pela mesma incisão da lente prévia que foi colocada. Então, não tem é um implante secundário que coloca no sulco, não tem nenhum segredo, não. No injetor mesmo, normal. Essa lente não foi... Deixa eu ver se foi no injetor. Acho que foi dobrada, viu, na pinça. Eu acho que ela não tem injetor, não. Às vezes a gente coloca o injetor do Monarch. Monarch é um injetor que qualquer lente cabe nele. Então, às vezes a gente põe no Monarch ou então dobra a lente. Então. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês de lentes extrafocos. Lembrar que não está disponível, mas a Medifacus agora está na iminência de produzir essa lente no Brasil. Eu estive em contato com a Medifacus recentemente, perguntei sobre prazo, e a gerente lá falou que não vai dar mais prazo, porque todos os prazos que ela deu furaram. Então, questão de Anvisa realmente é muito chato, sabe? Então é isso aí. Muito bem, gente. Perfeito, Reinaldo. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Excelente. Não, o único comentário que eu quero fazer é o seguinte: já são 9h01 e estou achando Tem jogo melhor a do gente Galo hoje, encerrar, hein? porque você... Não, não é isso não, eu não estou preocupado com o jogo do Galo, não. Eu estou preocupado que você tem um compromisso comigo amanhã, às 7h da manhã, na porta de sua casa lá. Amanhã nós temos uma camiseta lá do clube, lá do Renato Tri, que nós vamos te presentear. E você vai correr comigo amanhã. A Eu estou te chance é bem aguardando remota. amanhã às 7h. Vamos falar de às coisa 7h boa. sempre. Aqui, ó. Você não veio aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Infelizmente, um Duckhorn. Esse vinho é um dos bons vinhos lá do Napa Valley. Sabe? Esse aqui eu trouxe lá Mas dos Estados eu vou Unidos. te contar um negócio. Depois, você abre o Santana. Quando eu não vou, você abre. Aí, ó. Não, mas eu tenho aqui um Caimos aqui para poder a gente abrir junto aqui. Pois é, não, Falou, e gente. lembrando que sábado nós estamos lá com a nossa confraria lá. Agora é o seguinte, Tá eu tô certo? com um problema. 13 horas. Eu tô de vela. Eu quero saber quem que vai me levar, que eu tô de vela. Eu tô sozinho. Não, então eu te levo e você dirige meu carro na volta, então. Eu vou Péssima tomar ideia. vinho, né? Não, mas você vai Falou, comigo. gente. Um abraço para vocês. Boa noite, então, gente. pessoal. Um Bom abraço. final de semana, hein? Até semana que vem. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Boa noite. Obrigado, Reinaldo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada.